Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos nós neste dia. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 em diante. Pedro traz uma mensagem interessante a nós cristãos, reforçando algo que Jesus já tinha nos ensinado, está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, na conversa que Jesus tem com aquela mulher samaritana à beira do poço. Pedro ressalta como nós devemos nos aproximar do Senhor. Veja o que está escrito no capítulo 2, versículo 1 em diante. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Veja que Pedro destaca como nós devemos nos aproximar do Senhor, desejando ardentemente. E ele utiliza ainda um exemplo de uma criança recém-nascida. Como crianças nós devemos nos aproximar do Senhor, como crianças que desejam o leite materno. Nós não devemos nos aproximar com segundas intenções, com dolos, maldades, hipocrisias. E hipocrisia deve ser entendido como falar da boca para fora, falar algo que não se pratica. Nós devemos nos aproximar de Deus expondo a verdade. Ainda que essa verdade não seja algo santo, ainda que essa verdade não seja algo que nós gostamos. É importante que nós nos aproximemos do Senhor de forma verdadeira. É isso que Jesus fala àquela mulher samaritana. Jesus diz, vai chegar o momento, e ele já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e em espírito, ou em espírito e verdade. Em espírito porque Deus não estava mais preso a um templo. E em verdade, porque naquela época o povo estava adorando, estava orando a um Deus que eles já não conheciam mais. Cheios de mentira, cheios de ódio, cheios de dolo, cheios de maledicência. O povo já não conhecia mais a Deus. Mas Jesus estava falando para aquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão em verdade, expondo realmente o que tem em seu interior, que tem no seu coração. E aqui é o que Pedro está nos falando. Livrem-se de toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, inveja, para que vocês desejem realmente o Senhor. Algo que nós devemos nos atentar é que Deus olha não só para nossas ações, mas Ele olha também para o nosso coração, para as nossas motivações. Fazer algo que aparentemente é bom, com um motivo ruim, com uma motivação ruim, também é abominado por Deus. Isso está na Bíblia toda, nós temos exemplo disso, mas desde Gênesis 4. Na história de Caim e Abel, nós vemos como Deus aceita uma oferta, mas rejeita a outra. O Deus que não precisa de carne, não precisa de plantação, aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Por que Deus rejeita uma oferta? Porque ela não foi feita com a motivação correta. Ela não expôs a verdade. Então, quando nós ofertarmos a nossa oração, o nosso tempo, a nossa adoração a Deus, nós devemos fazer isso de forma verdadeira, livrando-nos de todo o mal que existe em nós, expondo isso. Jesus também descreve um exemplo onde duas pessoas estavam no templo e uma orava batendo no peito e pedindo, Senhor, tende misericórdia de mim porque eu sou pecador. Enquanto o outro orava de forma religiosa, como se não houvesse pecado nele. E Jesus fala, olha, um foi perdoado, o outro não. Devemos nos atentar a isso, irmãos. Deus olha os nossos corações. Portanto, quando você se assentar para orar, quando você fechar os seus olhos para orar, busque a Deus expondo o que realmente está em você. Se você não está com vontade de orar e está fazendo isso por obediência, por
por realmente querer cumprir o mandamento. Peça ajuda a Deus para que Ele mova o seu interesse, mova o seu sentimento. Mas não seja hipócrita. Não minta para Deus achando que Deus não vai ver ou que Deus não vai saber o que realmente está dentro de você. Deus sabe, Deus sonda os nossos corações. Quando nós sentamos a orar, nós sentamos para orar, para ler a palavra, nós devemos ter intenção de encontrar Deus. Pedro fala, nós devemos desejar ardentemente encontrar o Senhor. Nós devemos ser intencionais naquilo que nós estamos fazendo, que é buscar ao Senhor. Portanto, hoje, se você fechar os seus olhos para orar, saiba que você não precisa fazer isso de forma reverencial, não precisa se ajoelhar, obviamente que você pode, mas se você está dirigindo, você pode fechar os seus olhos, se você parar num sinal, por exemplo, e em 30 segundos você consegue entrar em um local profundo de Deus, desde que você seja intencional. Se você está trabalhando e tira um minutinho para orar, você consegue a atenção de Deus, você consegue sentir a presença de Deus desde que você faça isso de forma intencional. A religiosidade nos atrapalha de chegarmos mais próximos de Deus. Repetir rituais nos afasta de Deus, porque geralmente nós não sabemos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Repetir orações, até mesmo orações que estão presentes na Bíblia, como o Pai Nosso. Quantas vezes nós repetimos essa oração sem nem mesmo prestar atenção ao que estamos falando? Repetimos porque já decoramos. E Jesus fala para que nós não oremos com vãs repetições. Justamente porque não é pelo falar que Deus se aproxima, ou que Deus se manifesta. Mas é por ver um desejo ardente de encontrá-lo. Então, hoje, eu quero te encorajar a chegar mais próximo de Deus de forma intencional, de buscar ao Senhor em verdade. E como que eu posso saber se a minha motivação é correta, se eu estou da forma correta para me aproximar de Deus? Ora, é só você parar um pouco e pensar no porquê que você faz o que faz. Eu não estou com vontade de orar, então você precisa orar por ajuda primeiro. Senhor, me ajuda a me concentrar em Ti, me ajuda, move o meu sentimento, para que eu esteja aqui realmente querendo Te buscar. Muitos dias o seu sentimento não vai estar alinhado com aquilo que você está fazendo. Mas você deve obedecer ao Senhor, você deve orar, você deve adorar. Mas primeiramente se concentre em pedir ajuda para Deus, para que a sua motivação esteja correta. Se você tem algo que você deseja confessar a Deus, comece por isso. Não se aproxime de Deus como se nada tivesse acontecido. Se você sabe que você errou, comece pedindo perdão. Então siga com orações diversas. E se você não está com a motivação correta, se você está fazendo algo para as pessoas verem, se você está adorando na frente de uma igreja só para ser observado, se você tem a intenção de pregar só para demonstrar seu conhecimento ou para aparecer, essa motivação deve ser corrigida, porque isso não agrada a Deus. Essa não é a motivação correta que nós devemos ter ao servir ao Senhor. Pedro, Jesus, com o seu ensinamento, ressalta algo que Jesus já tinha nos ensinado. Atenta-se ao seu coração quando se aproximar de Deus. A minha oração hoje é que nós possamos nos aproximar de Deus em verdade, sermos adoradores em verdade, para que o Pai se manifeste no meio de nós, para que não haja hipocrisia mais na igreja, ou para que essa hipocrisia venha aos poucos ser substituída pela verdade, pelo desejo ardente de encontrar ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, sonda os nossos corações neste momento. Veja se há algo em nós, se há algum sentimento, alguma intenção que nos afasta de Ti. Livra-nos, Senhor, liberta-nos destes sentimentos. Ajuda-nos a, primeiramente, nos concentrar no Senhor, focar nas Tuas coisas e intencionalmente buscar-Te, Senhor. Ajuda-nos a nos apresentar diante de Ti aprovados, como diz a Tua palavra. Pai, eu quero orar hoje para que tenhamos um dia abençoado na Tua presença, guiados pelo Teu Espírito Santo,
com muita paz e disposição para cumprir as tuas ordenanças e tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós. Que assim seja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que as suas orações sejam feitas em verdade, amigos, e em espírito. Em nome de Jesus. Amém.